gente, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo no canal e esse é o primeiro vídeo desde quando eu descobri a gravidez, a nossa reação. Esse é o primeiro vídeo que eu venho aqui contar para vocês algumas coisas que aconteceram nesse momento, nesse processo da nossa gestação. E eu não gravei nada para vocês antes, gente, porque aconteceram muitas coisas e aí vocês vão entender melhor neste vídeo. Então eu espero que vocês gostem. Se você gosta desse tipo de vídeo, já vai deixando o seu like, já se inscreva no canal e simbora conferir. Bom, gente, antes mesmo de começarmos a tentar engravidar, eu ainda nem era casada e eu morava com a minha mãe. Eu tive um sonho. Não sei se você acredita em relação a sonhos, mas nesse sonho foi Deus diretamente falando comigo. E nesse sonho eu estava deitada na casa da minha mãe ainda, eu estava dormindo de fato, mas eu vi o meu corpo ali, via a sala, o cenário todinho, muito real, foi muito real. E nesse sonho eu vi uma luz entrando na sala da minha mãe e aí vinha na minha direção. Enquanto eu estava deitada, pegava a minha mão esquerda e colocava na minha barriga. E a mão dele vinha e tocava sobre a minha barriga. E aí ele começava a falar comigo: você vai ter filho, você vai gerar, você vai dar à luz. Só que eu falei assim, é sonho, né? Não levei muita fé nesse sonho. Na verdade, não é que eu não levei fé. Eu não quis ficar criando expectativas, até porque eu não era casada ainda. Eu falei, vai que eu case e posso ter filho de cara, ou pode levar algum tempo. Porque Deus, ele quando promete, ele vai cumprir, mas ele vai cumprir no tempo dele. E o tempo dele pode não ser o tempo que eu quero, sabe? Eu posso estar tentando em 1 ano e Deus pode fazer levar 5 anos. Então, eu não fiquei naquela ansiedade toda. E também nunca contei isso pra ninguém, porque no meu momento era de viver aquilo. Depois disso, a gente casou e a gente sempre conversou sobre os futuros que a gente tem, os nossos sonhos, e nesse nosso maior sonho vem os filhos. Então a gente já estava cogitando de ter filhos, principalmente nesse ano. Foi o ano que a gente começou a tentar real, o ano de mês de janeiro a gente começou a tentar. Eu estava trabalhando fora, então eu ficava naquela ansiedade. Eu assistia muitos vídeos no YouTube que ajudam muito, né, você ficar mais ansiosa. Então eu assistia muitos vídeos para poder tentar conhecer mais o meu corpo, o meu ciclo, aquela coisa toda, né? Então eu tinha aplicativos no celular, um monte de coisa, e eu ficava naquela expectativa. Todo mês, um sintomazinho, eu já achava que era a gravidez. E como toda pessoa que costuma tentar, gente, eu não tive o meu positivo de cara. Eu tive 3 tentativas, na verdade. E as 3 tentativas foram negativas. E por incrível que pareça, os testes mais caros deram negativo e o mais baratinho deu positivo. No mês de janeiro eu tive um pequeno atraso e no mês de fevereiro também. Quando chegou no mês de março, eu até estava mais ansiosa, mas eu já estava meio que agoniada. Eu falei, gente, eu não aguento mais essa agonia de todo mês ficar fazendo teste, todo mês achar que eu tô grávida, quando na verdade eu não estou. E isso acaba nos frustrando, isso acabou me decepcionando. Falei, quer saber? Eu não vou mais ficar tentando, não. E aí eu fiz uma oração com Deus. Falei com Deus aqui no meu quarto mesmo. Eu lembro que eu estava fazendo faxina nesse dia. Eu parei tudo mesmo, porque eu já estava com aquela ansiedade acima. Eu não sou uma pessoa ansiosa, mas quando eu quero uma coisa, eu fico tentando até conseguir. Aí se eu não conseguir, eu falei assim, quer saber? Chega, larguei de mão. E aí eu peguei e falei com Deus. Falei assim, pai, o Senhor é quem abre a madre, é o Senhor quem faz a mulher dar a luz. E quando o Senhor achar que é o meu tempo de ser mãe, vai se confirmar. O Senhor já falou um dia, né? Então vai se cumprir, vai acontecer. Falei, eu não quero mais ficar tentando. Excluí os aplicativos que eu tinha de ciclo, né, pra acompanhar o meu período. Excluí o aplicativo, deixei de lado real, gente, sério mesmo. Isso no mês de março. Quando chegou o mês de abril, não fiquei na expectativa. Minha TPM veio, mês de maio também, então eu já sabia que eu não estava grávida ali, porque veio, e era aquilo, né, eu fazia o teste num dia, no outro dia vinha a menstruação, então eu falei, deixa isso de lado, porque tá na mão de Deus. E ninguém sabia que a gente estava tentando, nem a nossa família e nem mesmo os nossos amigos. A gente nunca quis contar isso pra ninguém, até porque é algo nosso, porque todas as vezes que a gente conta uma coisa antes dessas coisas acontecerem, gente, infelizmente dá tudo errado. Então a gente já provou dessa experiência uma vez, a gente não quis cair nesse erro de novo, então a gente simplesmente foi deixando as coisas acontecer. Quando vocês me perguntavam, até mesmo as pessoas de perto, as amigos, família, ficavam perguntando quando que vinha o baby, se a gente já tava querendo ter filho e tudo mais, a única coisa que eu sempre falei era que sim, que um dia eu quero ser mãe, que eu sonho em ser mãe, que um dia a gente vai ter um filho, mas a gente nunca chegou a falar claramente que a gente já estava tentando, ou seja, que poderia vir esse ano a qualquer momento, se tudo desse certo, e graças a Deus deu certo. Quando chegou no mês de maio, no finalzinho de maio, eu sempre faço meus devocionais e eu mostro pra vocês lá no Instagram. Se você não sabe, gente, aproveite e me acompanha no Instagram, porque lá eu compartilho tudo em tempo real. E aí, nesse devocional, eu tô até aqui com a minha Bíblia, porque eu li um texto que falou muito ao meu coração. O tempo tá fechado, gente. Deu uma claridade aqui. E aí, gente... Ui, Jesus! É porque eu tô gravando, aí tá chovendo. Não, sério. Vamos lá.
Nesse texto, Deus já falava comigo antes, mas nesse dia que eu fiz devocional, Deus falou comigo de uma forma totalmente diferente. Que foi o que está escrito em Lucas, capítulo 1, versículo 13. Que diz assim: mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João, e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Quando eu li esse versículo, eu coloquei a mão na minha barriga e falei assim: amém, Deus, um dia eu vou gerar e o meu bebezinho vai trazer alegria para nós. Essa foi a minha pequena oração, gente, que eu fiz para Deus. E aí, nesse mesmo dia, eu fui na casa da minha irmã. É difícil eu ficar na casa da família, né? Porque eu fico mais em casa, sempre tem alguma coisa pra fazer. E eu estava com as correrias dos doces e tudo mais. Então, nesse dia, calhou de eu ir na casa dela. E aí, as minhas sobrinhas, eu lembro que elas queriam arrumar a comida. Aí eu falei: nós ficamos pra vocês. E enquanto eu estava na cozinha dela, alguém entrou, né? E eu não sei se o homem é pastor, se ele é evangelista, não sei o cargo eclesiástico dele. Só sei que ele é homem de Deus. E aí, ele chegou na casa dela. Primeiro ele bate no portão, tomei um susto. Aí, quando ele entra, ao invés dele chegar e conversar com ela, que é a dona da casa, ele já ficou olhando pra minha cara. E eu já estranho, né? A pessoa fica me olhando muito, nem me conhece, eu não conheço a pessoa. E realmente, gente, eu não conheço, a gente não se conhece, não sabe nem que eu era irmã da minha irmã. E aí eu tô ali arrumando a comida delas, das meninas. E aí ele olha pra minha cara e diz assim, a mesma palavra que eu tive num sonho antes de eu casar. Falou assim, Deus tá tocando no teu útero. Você vai ter um filho. Não um filho, gente, não quer dizer que é um menino não, tá? Um específico não, um filho, um bebê. E você vai gerar. Quando eu li esse versículo, eu estava meio assim desacreditada. Falei: poxa, gente, eu nunca fiquei tomando remédio, nunca, né? Meu ciclo sempre foi certinho, então eu achava que eu ia engravidar muito rápido e na minha cabeça estava demorando. Então eu achava que eu tinha algum problema, que poderia ter alguma dificuldade, e graças a Deus a gente não teve. Mas só eu sabia disso, nem meu marido sabia que eu tinha esses pensamentos. E aí quando ele começa a falar tudo que eu tinha falado com Deus antes, sabe, no meu devocional, na minha oração, ele começou a confirmar tudo. Falou assim: ó, Deus está tocando no seu útero, você vai gerar, você vai ser mãe. Não pense que você é estéril, porque o que Deus está trazendo para sua vida vai trazer alegria. E foi essa a palavra que eu fiz na oração com Deus, a alegria. Que vai trazer alegria para sua vida, para sua família. E ele falou um monte de coisa, gente, assim, tipo, pro meu pessoal da minha oração. E aquilo dali, gente, veio como uma confirmação certeira, porque como ninguém sabia que a gente estava tentando, então a gente poderia realmente estar grávido já, eu não sabia. Eu acredito que nesse dia, foi dia 26, no dia do meu período fértil, porque depois eu fui olhar no ciclo certinho, né? Então foi muito de Deus real, eu já estava grávida e não sabia. E aí eu subi, eu lembro que eu vim pra casa rapidinho, meu marido tava tomando um banho, que ele ia trabalhar. E aí eu falei com ele, falei assim: amor, você não acredita em profecia? Acredita que Deus pode usar alguém pra falar com você? Porque hoje em dia, gente, é tanta gente falando coisas da carne, tanta gente falando várias coisas emocionalistas, pra nos convencer, que até assusta, né? E quando alguém fala diretamente algo que só você e Deus sabe, aí você pode levar fé. E aí eu conversando isso com ele, ele falou assim: ah, acredito, né? Quando é alguém de Deus realmente, quando falou que Deus sabe e a gente sabe apenas, aí tudo bem, é mais fácil a gente confiar. Aí eu falei assim: então, veio um rapazinho na casa da minha irmã e ele entregou que eu iria gerar. Só falei isso. Aí eu toquei a mão na barriga, será que eu já estou grávida? Falei: será que eu tenho um bebezinho aqui no forninho? Mas continuei seguindo a minha vida, né, normal. Graças a Deus eu tinha falado com Deus que eu não queria ficar insistindo e tal. Se fosse só a vontade dele, que ele ia confirmar, gente. E confirmou legal. Quando chegou no mês de junho, inclusive o dia dos namorados, a gente fez... Eu fiz, na verdade, um jantar pro meu marido. Fizemos o nosso lanche e tudo mais, e aproveitei para fazer um jantar. E aí, gente, meu jantar era tradicional estrogonofe. Eu enjoei do estrogonofe. Literalmente. Eu lembro que eu comi, até hoje, assim, eu lembro do creme de leite, assim, alguma coisa parece que não bate aqui comigo. Então eu enjoei do estrogonofe e não consegui mais comer. E ele falou assim: ah, deve ser porque por causa do remédio, porque no dia 9 eu iniciei o ácido fólico. Pra quem não sabe, o ácido fólico é uma vitamina que a gente começa a tomar 3 meses antes de engravidar e até as 12 semanas de gestação. Então, o meu ginecologista tinha confirmado, tinha passado direitinho pra mim, e eu tinha tomado. Então, eu achei que era por conta do ácido fólico. Em nenhum momento na minha cabeça passou a gravidez. Eu achei que poderia vir alguma mudança, alguma alteração no meu ciclo devido ao ácido fólico. E aí, quando chegou no dia 12 de junho, eu enjoei, não senti vontade de comer mais e tudo mais, mas ficou por isso mesmo. Continuei seguindo a minha rotina, continuei correndo, fazendo a minha rotina com os meus doces e tudo mais. E aí, gente, quando chegou no dia 18, eu já não estava mais conseguindo. Eu lembro que eu fiquei muito cansada, com muito sono.
e eu deitava de bruço. Doía muito os meus seios, mas doía muito mesmo, né, gente? Eu já tinha essa sensação, assim, nos períodos menstruais, mas só que estava muito constante. E a minha menstruação estava perto de vir. E eu falei assim, então daqui a pouco ela vai vir, e aí vai passar essa fase, né? Geralmente a gente sente esses sintomas da menstruação uma semana antes, mas já tinha passado 2 semanas. Falei, então eu vou ficar tranquila. Não ficava botando na cabeça que era gravidez. Eu lembro que eu fui fazer o exercício da Kine Vieira, ela tem um canal aqui no YouTube, e era o desafio de 2 semanas. E eu não tava conseguindo fazer o abdômen, por conta, já que o bebezinho já estava aqui no forninho, então eu tava sentindo muito incômodo e doía muito. Eu falei assim, não vou ficar fazendo esse exercício não, porque já tem muito tempo que eu não faço exercícios, né, assim, de abdômen. Aí eu volto a fazer o exercício e o corpo não tá ainda acostumado, então eu fui fazendo aos poucos, fui voltando aos poucos, porque eu sempre faço exercícios em casa, mas eu vou maneirando. E aí esse exercício eu não consegui. Falei assim, gente, aí eu fiquei com aquilo na cabeça, falei, será que eu tô grávida? E aí eu posso estar fazendo mal pro bebê, porque eu estou sempre correndo, minha casa ela é de segundo andar, então eu tenho que descer a escada, vou pra rua comprar as coisas do doce, volto pra casa, faço os doces, vou pra rua pra vender, volto pra casa pra fazer, é aquela correria. Falei, então eu vou pelo menos fazer o teste de gravidez, porque se der negativo eu tô tranquila e eu sei que no dia seguinte vai descer, né, porque sempre funcionou assim, se não der negativo é porque eu tô grávida. E aí eu fiz, gente, corri, comprei o teste, falei, vou comprar até mais baratinho, porque eu já comprei 3 caros, não quero gastar dinheiro pra poder saber que não vai dar. E, gente, não tô de nada. Fui lá e tá aqui o meu positivo. E aí confirmou o positivo, lembrei dos sonhos, lembrei do texto que eu li na Bíblia, lembrei de tudo que Deus já tinha falado e veio como confirmação. Então eu fiquei muito feliz, muito aliviada, contei pro marido, já tem a reação aqui no canal, vou deixar aqui no link pra vocês assistirem depois. Deixar o link aqui abaixo. E aí, passou, né? Fiz o teste de sangue, fiz o exame de sangue, e aí deu reagente, eu nem sabia o que era reagente, pra falar a verdade. Eu perguntei ao rapaz, falei, o que é reagente? Ele, é positivo. Eu, ai meu Deus, eu estou grávida. Porque, né, vai que dá um falso positivo. Eu sei que dá falso negativo, mas, né, o falso positivo poderia ser uma novidade pra mim. Mas, graças a Deus, foi positivo e confirmou no sangue. E aí eu comecei a correr atrás do pré-natal. E aí foi onde tudo, né, não foi flores, pra minha gestação. Quando, no mesmo dia a gente contou pra minha mãe, que mora mais perto, minha irmã, minhas sobrinhas e tudo mais, tá sempre aqui com a gente. Até queríamos contar pros meus sogros, né, pra uma boa parte da família, uma pequena parte, na verdade, da família. Mas não deu, gente, por quê? Na semana do dia que eu ia fazer o pré-natal, eu ia fazer o pré-natal na sexta. Numa terça-feira à noite, eu fui ao banheiro normal e ali eu vi um pequeno sangramento, mas foi bem leve mesmo. Só que como eu não tinha, como eu não tive um sangramento antes, então eu achei que poderia ser a tal da medição. Falei, devo ter esse sangramento porque é normal na gravidez. Aí eu corro pro Google, então eu corri pro Google e diz que é normal o sangramento no início da gravidez e tudo mais, mas se continuar, é bom você correr ao médico. Eu não quis esperar, gente, continuar. Como o meu pré-natal, que eu ia marcar numa outra clínica, estava marcado para sexta, eu não mandei mensagem pro meu marido nesse dia, porque eu senti muita dor, gente. Eu senti como se dentro de mim tivesse alguma coisa esmagando a minha barriga toda, todos os meus órgãos, eles estavam todos sendo esmagados. Então eu tive que me arrastar, levantada do banheiro, e vir pro quarto, deitar e só esperar o marido chegar. Só que eu não queria ligar pra ele, pra não preocupar, nada disso. Então, quando ele chegou, eu falei com ele, vamos amanhã procurar alguma clínica pra gente poder bater uma ultra, pra poder pelo menos saber se tá bem com o bebê, né? Se tá tudo bem. Mas na minha cabeça eu já tinha achado que eu tinha perdido. Aí eu lembro que quando eu vi o sangramento, a única coisa que eu falei é, Deus, tá nas tuas mãos. E deitei. E aí a gente dormiu. No dia seguinte, nós fomos pra fazer pelo menos a primeira ultra, porque eu não ia esperar até sexta-feira, do jeito que eu tava na correria, do meu dia a dia, eu falei, não tem como eu esperar, porque vai que acontece algo pior. E eu já cheguei lá na intenção de que eu posso ter perdido o bebê, porque a dor que eu senti na madrugada foi muito forte, gente, muito forte. Foi pior do que cólica, pior. Eu achava que cólica era ruim, consegui ter uma dor pior do que isso. E aí quando eu cheguei, gente, demorou muito pra me atenderem, e eu cheio de dor, né, fiquei quase 2 horas praticamente pra esperar atendimento, mas como já tinha pago, eu não ia voltar e também eu estava ali querendo sair com alguma resposta do que estava acontecendo. E quando a gente bate a ultra, a primeira coisa que a ginecologista ela falou tem um saco gestacional, porém você está com um descolamento ovular, você corre o risco de abortar. Quando ela falou isso, meu Deus, meu mundo caiu. Ela falou, dá pra você ouvir o coraçãozinho do bebê, você precisa fazer um repouso absoluto, porque senão você vai perder essa criança.
Você sai daqui... Ai, gente, que isso? Desfolga uma hora dessa. Você sai daqui, procura um ginecologista obstetra, que ele vai te passar um remedinho, e aí você vai fazer o repouso absoluto. Gente, eu não sabia nem o que fazer, na verdade. Ainda bem que o meu marido tava comigo. E aqui eu tô até com a Ultra. Eu não sei ver muito bem essas Ultras, então não vou saber explicar muito bem. Mas aqui na Ultra, vocês podem ver que tem um pequeno descolamentozinho aqui entre o saco gestacional e o bebezinho, que ainda estava ali, né? Era um embrião, né? Bem pequenininho. Então, nesse mesmo dia, a gente correu, foi atrás do ginecologista, que hoje é o meu ginecologista, e foi Deus que colocou no nosso caminho, porque, gente, incrível, sério mesmo. Então, a gente correu pra lá, pra clínica onde eu estou fazendo acompanhamento hoje, porque eu tentei no público fazer o pré-natal logo assim que eu descobri a gravidez, não consegui, até hoje não consegui marcar, não sei porquê, nunca consigo, então eu dou graças a Deus a gente tá conseguindo fazer no particular. Quando eu cheguei lá, né, mostrei pra ele a ultra e tudo mais, aí ele me passou ultragestão. Eu lembro que eu tomei 3 cartelinhas de ultragestão, eu tomei não, né, eu geri lá embaixo, pra poder ali segurar o bebê e sair esse hematomazinho que ficou no meu abdômen, foi o que ele falou, né, tava com um hematoma, então eu precisei ingerir o ultragestão pra poder segurar, mas continuar fazendo o repouso. Então eu parei tudo. E eu falei pro meu marido, não conta nada pra ninguém agora, não fala pra ninguém que eu estou grávida, porque a gente não sabe o que pode acontecer, né? Eu vou fazer a minha parte, eu vou ficar de repouso, mas eu não sei o que Deus tem preparado pra gente. Pode ser que Deus realmente queira que a gente leve a gestação até o fim, como pode ser que não, pode ser uma surpresa pra mim e pra você. Então não é melhor a gente contar agora. E ele me entendeu super bem e a gente não contou pra ninguém. Mas assim, graças a Deus, gente, eu tive meu repouso e eu só levantava mesmo pra ir ao banheiro, pra tomar banho, fazer minha necessidade e vir pro quarto novamente. E minha mãe esteve aqui em casa, ficou aqui com a gente, o meu marido também, então ele sempre revezava pra poder eu conseguir ficar quietinha sem me incomodar, que eu tinha que arrumar a casa, tinha que fazer comida, aquela coisa toda. E na minha cabeça, a única coisa que eu pensava era, eu vou ficar de repouso, vai passar, daqui a 15 dias, um mês, eu vou sair desse repouso e vai estar tudo bem. Eu só queria pensar nisso. Não pensei em enxoval, não pensei em sexo, não pensei em sexo do bebê, tá, gente? E sexo também da gente, que não podia fazer. Eu não pensei em nada disso. A única coisa que vinha na minha cabeça era sair do repouso, ouvir do médico que estava tudo bem, sabe? Tudo isso, era isso que eu queria. Não queria pensar em mais nada. Então, fiquei um mês e foi tenso, não foi fácil ficar deitado o dia inteiro. Tinha vezes que eu queria levantar, queria fazer as coisas, queria ir pra sala, queria ver o dia, sabe? Queria ver o sol, tava ficando amarela. E eu fiquei ali no repouso, porque eu olhava pra minha barriga e eu via o resultado, via crescendo, sabe? Acompanhava as minhas semanas e falava assim, vale a pena, porque tem alguém aqui dentro de mim que é uma promessa de Deus, Deus me prometeu, Deus ele me deu e vai acontecer, vai dar certo e eu vou gerar o meu milagre. Então, eu quis começar a pensar positivo que daria certo e graças a Deus deu certo, gente. Depois que passou o meu repouso, eu retornei, né, ao médico e aí fizemos todos os exames de sangue do primeiro trimestre. E no exame de sangue, devido à ultragestão, porque tanto ficar ingerindo, tanto ingerido, mesmo higienizando a mão, lavando tudo direitinho, me deu infecção urinária. E aí eu fiquei mais receosa ainda. Eu falei, meu Deus, gente. E aí comecei a pesquisar sobre infecção urinária, os riscos que poderia causar no bebê. E graças a Deus, tanto o bebê quanto eu, a gente tá super bem agora. O médico, ele me passou cefalexina. Não tô recomendando pra ninguém não, tá, gente? É só o que ele me passou, meu ginecologista. Mas eu comecei a tomar por mais ou menos 7 dias e graças a Deus também passou. Hoje a gente não tem mais nada, tô me sentindo super bem. Agora nesse segundo trimestre tá sendo melhor do que no primeiro. E 0 risco também. E aí fizemos... o quê? De contar pros pais, né? No caso, pros pais do meu marido, que eles não sabiam ainda. Eu não tive enjoos, eu enjoava, assim, de cheiros, sabe? Produtos de limpeza, desodorante. O marido, ele tinha que passar fora do quarto, porque senão, gente, eu não conseguia nem dormir por causa do cheiro. Produtos de limpeza também. Então, a gente começou a optar por lavar roupa, reduzindo como é que se fala? O amaciante, por conta do cheiro que vinha muito forte e eu já estava me sentindo meio enjoada com o cheiro, mas eu nunca cheguei a vomitar, então foi mais ou menos isso que aconteceu. Acho que foi esses únicos sintomas que eu tive. Eu vou mostrar pra vocês a barriguinha. Eita! Estamos com uma pequena barriguinha, né, como vocês podem ver.
A blusa assim esconde, ó, não dá pra ver nada, mas esse é o barrigão. Isso, gente, esse foi um resumo do meu primeiro trimestre de gestação e logo logo a gente já vai saber o sexo do bebê, estou muito ansiosa por esse momento. Eu queria ter feito tudo certinho, o diário da gravidez, semana a semana, mas eu não tinha condições de gravar, também não estava com clima para isso, mas agora eu estou me sentindo bem melhor, então eu vou gravando, não sei se eu vou fazer de novo um segundo relato no segundo trimestre, ou se eu vou ir sempre atualizando vocês em tempo real em formato de vlog. Vai depender do momento, do que vai acontecendo, se tiver realmente coisas diferentes para acontecer, né? Se não tiver, a gente faz depois um resumão do segundo trimestre e eu espero que vocês continuem aqui acompanhando tudinho e também me acompanhando no Instagram, porque como eu falei, lá eu compartilho tudo em tempo real. E é isso, não deixa aí, ó, de deixar o seu like, de se inscrever no canal. Tá caindo uma boa chuvinha agora, gente, no final da tarde. Eu fechei a janela, mas agora por causa do barulho. Mas agora eu vou abrir pra poder entrar um arzinho aqui tão fresquinho, tão bom. E é isso. Um super beijo, fique com Deus. Deus vos abençoe muitíssimo e até o próximo vídeo. Tchau!